Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça no capítulo 18 do livro Hábitos Atômicos, que tem um título bem provocador: A Verdade sobre o Talento, quando os genes importam. Um título que já chega quebrando algumas crenças, né? Totalmente. A gente vive ouvindo que com esforço tudo é possível, mas o capítulo nos joga uma pergunta bem incômoda. Por que então algumas pessoas parecem deslanchar em certas áreas com uma facilidade, assim, quase inacreditável, enquanto outras, com o mesmíssimo esforço, mal saem do lugar? Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para uma discussão fascinante. O autor nos convida a repensar nossa relação com esforço e com talento. Uhum. A ideia não é usar a genética como uma desculpa, sabe? Tipo, não nasci para isso. Pelo contrário, é usar a genética como um mapa estratégico para a gente direcionar nossa energia. Certeza que nos leva mais longe e mais rápido. Exatamente. E para começar a desenhar esse mapa, o autor usa dois exemplos que são, assim, perfeitos. O do nadador Michael Phelps e do corredor Hisham El Guerrouj. Ah, sim. Dois monstros sagrados dos esportes. Exato. Dois atletas lendários, no topo, mas com físicos completamente opostos. O Phelps é alto, tem um tronco anormalmente longo, braços que parecem remos, mas as pernas são relativamente curtas. Ele é basicamente um barco humano. Perfeito, é isso. A natureza construiu ele para a água. Ele tem uma vantagem biomecânica, assim, absurda. Já o El Guerrouj é o oposto. Baixinho, extremamente leve, uma estrutura toda feita para eficiência em corrida de longa distância. E aí vem a pergunta de $1 milhão do livro. Se a gente trocasse os dois de esporte, mesmo que eles mantivessem aquela disciplina de treino, sabe? Insana. A mesma ética de trabalho. A mesmíssima. Eles chegariam ao topo? A resposta parece óbvia, né? Provavelmente não. Muito provavelmente não. O Phelps seria desajeitado na pista e o El Guerrouj teria uma desvantagem enorme na piscina. E essa é a primeira grande sacada do capítulo. Que o sucesso, muitas vezes, não é só sobre ter a melhor ética de trabalho. Justamente, mas sobre aplicar essa ética no campo de competição certo. E isso se traduz perfeitamente para os nossos hábitos. Quer dizer que um hábito fica mais fácil e até prazeroso quando ele se alinha com as nossas inclinações naturais. Exatamente. É como escolher jogar um jogo onde as regras já te favorecem desde o começo. Muda completamente a perspectiva. Certo, mas aqui a gente entra num terreno meio sensível, não é? Falar de genética, de inclinações naturais, pode soar perigosamente como determinismo. Com certeza. Aquela ideia de que, uns nasceram para vencer e outros para perder e fim de papo. Sem dúvida. E o autor faz questão de desmontar essa visão fatalista. Ele argumenta que a maior força da genética é também a sua maior fraqueza. Como assim? Nossos genes são estáveis. Eles não mudam. Isso significa que num ambiente favorável, eles te dão uma vantagem consistente, poderosa. Mas, no ambiente desfavorável, Essa mesma característica que não muda vira uma desvantagem gigantesca. exatamente. O exemplo do livro sobre a altura é muito bom para ilustrar isso. Um homem com 2,13 metros tem uma vantagem genética óbvia para jogar basquete. Claramente. Mas essa mesma altura se torna um obstáculo quase intransponível se ele decidir ser um ginasta olímpico. Nossa, sim. O atributo é o mesmo, a altura. Mas o valor dele muda completamente dependendo do ambiente do jogo. Perfeito. O ambiente determina se o seu talento é útil ou inútil. É por isso que a citação do médico Gabor Mate, que aparece no livro, é tão importante. Os genes podem predispor, mas não predeterminam. Eles não escrevem o seu destino, eles te dão pistas sobre os caminhos mais promissores. Gostei disso. É um mapa, não uma sentença. Ok. Se a genética é esse mapa que dá pistas, como a gente aprende a ler esse mapa? Por onde a gente começa a procurar essas inclinações no nosso dia a dia? O capítulo sugere que o ponto de partida mais acessível é a nossa própria personalidade. Nossos traços de personalidade são fortemente influenciados pela genética e servem como um guia, sabe? E para isso o livro usa aquele modelo da psicologia, os 5 grandes, certo? O Big Five. Isso, o Big Five. É o modelo mais validado cientificamente. E ele não coloca as pessoas em caixinhas. É importante dizer isso. Ele trabalha com espectros. Sim. O primeiro é a abertura para a experiência. Exato.
que seria a diferença entre alguém super curioso, que adora novidade, arte, e alguém mais pragmático, que prefere o que já conhece, a consistência. O segundo é a conscienciosidade. Aquela pessoa super organizada, eficiente, que cumpre prazos. Em contraste com alguém mais espontâneo, talvez um pouco desorganizado, que vive mais no improviso. Essa eu conheço bem, dos dois lados. O terceiro seria a extroversão, que é o mais famoso. Sim, a pessoa que se energiza com gente versus aquela que recarrega as baterias ficando sozinha. O quarto é a amabilidade. Que vai do extremo de ser muito cooperativo, compassivo, para outro de ser mais competitivo, desafiador. E por último, o neuroticismo. O nome assusta um pouco, né? Assusta, mas é basicamente um espectro de sensibilidade emocional. De um lado, pessoas mais ansiosas, que se preocupam bastante, e do outro, pessoas mais resilientes, seguras. O ponto crucial aqui, então, é que não existe uma personalidade certa. De jeito nenhum. Cada traço tem vantagens e desvantagens. O segredo é construir sistemas e hábitos que funcionem com a sua natureza, e não contra ela. Uma pessoa com baixa pontuação em conscienciosidade, por exemplo, Provavelmente nunca vai sentir um prazer intrínseco em organizar planilhas. nunca. Então, para essa pessoa, tentar forçar o hábito de ser mais organizada na base da força de vontade é uma batalha perdida. Ela precisa de outras estratégias. Exato. Para ela, coisas como preparar a roupa da academia na noite anterior ou usar aplicativos que automatizam tarefas, isso não é só um truque, é essencial. Ela precisa de um sistema externo para compensar a inclinação interna. Aqui é onde a ficha cai pra mim. Quer dizer que eu não preciso me forçar a gostar de musculação só porque todo mundo diz que é o melhor. Exatamente. Se eu acho escalada ou dança mais divertido, o melhor hábito pra mim é o que se alinha com esse prazer. É exatamente isso. A mudança de comportamento se torna quase sem esforço quando ela é agradável. Alinhar o hábito à sua personalidade é a forma mais inteligente de torná-lo inerentemente satisfatório. Certo. Isso faz todo sentido. Mas me surge uma questão prática. A vida é curta. Não dá pra gente testar todas as carreiras, todos os hobbies do mundo. Isso, para ver onde a gente se encaixa. Isso. Como encontrar o jogo certo sem passar décadas só na tentativa e erro? Essa é uma objeção muito válida, e o livro apresenta uma estratégia para isso, que vem da ciência da computação, mas se aplica perfeitamente à vida. O paradoxo exploração-extração. Exploração versus extração. Me ajuda a entender melhor como isso funciona na prática. Pensa assim, no começo de qualquer jornada, você precisa de um período de exploração. O objetivo é amplitude, testar muitas possibilidades. Como as matérias optativas na faculdade ou quando estamos começando a namorar? Precisamente. Depois que você explorou e encontrou algo que ressoa com você, que te dá bons retornos, aí o foco muda para extração. Que é se aprofundar naquilo. Se aprofundar, otimizar, refinar suas habilidades e extrair o máximo de valor dali. Mas a gente para de explorar completamente? Não. E esse é o pulo do gato. O equilíbrio ideal, segundo a pesquisa, é dedicar uns 80 a 90% do seu tempo à extração, mas reservar de 10 a 20% para continuar explorando. Para não estagnar. Exato. O Google fazia isso, né? Os 20% de tempo para projetos paralelos. O Gmail e o AdSense nasceram dessa exploração. Mas 20% soa como um luxo. Para uma pessoa comum, com um emprego normal, como isso funciona? Não precisa ser algo grandioso. Explorar pode ser ler sobre um assunto novo por 30 minutos por dia, fazer um curso online de fim de semana, é sobre manter a curiosidade viva em pequena escala, sabe? Plantando sementes. Gostei dessa visão mais pé no chão. E para ajudar nesse processo de autoconhecimento, o livro sugere algumas perguntas, né? A primeira que me marcou foi: o que parece diversão para mim, mas trabalho para os outros? Essa pergunta é um canivete suíço para encontrar talentos naturais. Se você adora organizar eventos e se sente energizada enquanto seu amigo vê como um pesadelo, tem uma pista valiosa aí. Outra é: o que me faz perder a noção do tempo? Isso aponta para o estado de fluxo, imagino. Exato. O estado de fluxo acontece quando o desafio e a habilidade estão em perfeito equilíbrio. Se você entra em fluxo escrevendo, programando, cozinhando, é um forte indicador de que você está na sua zona de competência natural.
E as outras duas, onde eu obtenho maiores retornos que a média e o que é natural para mim, nos forçam a olhar para dentro, né? Isso. O conjunto dessas perguntas funciona como uma bússola. Elas te afastam da tentação de simplesmente imitar o caminho dos outros e te apontam na direção do seu próprio caminho. Ok, mas vamos levar isso ao extremo. E se, mesmo depois de toda essa exploração, a pessoa chega à conclusão de que não encontrou nenhum jogo pronto em que ela seja naturalmente boa? É aí que vem a ideia mais poderosa do capítulo, na minha opinião. Que é? Se você não encontra um jogo em que possa vencer, crie o seu. A história do Scott Adams, o criador do Dilbert, é o exemplo perfeito disso. É genial. É sensacional. Ele mesmo admite com muita honestidade que não era o melhor artista do mundo. Havia desenhistas muito mais talentosos. Ele também não era o comediante mais engraçado que existia. Longe disso. E ele definitivamente não era o maior guru de negócios. Ele era bom em cada uma dessas coisas, mas não era de elite em nenhuma delas isoladamente. Mas quando ele combinou essas três habilidades, um desenhista decente, com um humor sobre o mundo corporativo baseado na própria experiência, ele criou uma categoria que simplesmente não existia. Exatamente. Ele criou um nicho onde a competição era praticamente zero. Ele não precisava ser o melhor desenhista do mundo. Ele só precisava ser o melhor desenhista que fazia piada sobre a vida no escritório. Nossa, peraí, essa ideia é muito transformadora. Então a estratégia não é só ficar martelando em uma única habilidade, mas pensar em como combinar duas ou três habilidades para criar um combo único. Sim, isso muda o jogo de uma competição linear para a criação de pistas completamente novas. E a analogia final do livro sobre isso é fantástica, a da água fervente. Ah, sim. A mesma água fervente que amacia uma batata é a que endurece um ovo. E a gente não escolhe se é batata ou ovo, essa é a nossa natureza, a nossa genética. Isso, mas nós podemos escolher em que panela vamos entrar. Podemos decidir jogar um jogo onde é vantajoso ser mole ou um jogo onde é melhor ser duro. É sobre encontrar ou, como Scott Adams fez, criar um ambiente que valoriza a sua constituição natural. No final das contas, então, a mensagem central do capítulo não é que os genes são tudo. De forma alguma, a mensagem é que os genes nos dão um direcionamento. Eles não eliminam a necessidade de trabalhar duro. Pelo contrário. Eles esclarecem essa necessidade. Eles nos dizem em que vale a pena trabalhar arduamente. O trabalho duro na área errada gera frustração. Na área certa, ele gera maestria. Isso me lembra da frase final do capítulo que parece um paradoxo. Trabalhe arduamente nas coisas que são mais fáceis para você. Parece contraintuitivo, né? Mas depois dessa conversa toda, faz total sentido. É nessas áreas onde você tem uma inclinação natural que o seu esforço será multiplicado. É onde o trabalho duro não parece um fardo. Exato. E antes de olharmos para o sucesso de alguém e atribuir tudo à sorte, precisamos nos perguntar: eu trabalhei tão duro quanto essa pessoa? E mais importante, eu trabalhei na área certa para mim? Isso nos deixa com uma reflexão final, um desafio prático, baseado nessa ideia de combinar habilidades. Vale a pena pensar: quais são as suas 2 ou 3 habilidades que, mesmo não sendo de nível mundial isoladamente, poderiam ser combinadas? Que categoria única na sua vida profissional ou pessoal você poderia criar ao juntá-las? Uma categoria onde a competição, de repente, se torna irrelevante.